Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. E nós estamos continuando com o Guia de Estudos Bíblicos, Ouvindo a Voz de Deus. Nós estamos no episódio 21, que é o estudo 21, que vai falar sobre a oferta, um ato de adoração. Mas antes de eu falar sobre a oferta, um ato de adoração, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para seus amigos, ative o sininho para todas as notificações dos próximos vídeos que serão lançados aqui nesse canal. Mas antes de eu falar, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui, Senhor. Me use, ajude para nós entendermos sobre a Tua palavra, que vai falar sobre a oferta, um ato de adoração. Seja com todos os nossos irmãos que estão assistindo. Nos dê sabedoria ao estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos recapitular o que nós estudamos no episódio 20, que falou sobre o dízimo. Deus tem manifestado seu amor por nós a cada dia. Somos administradores de Deus. De tudo quanto ganhamos, 10% deve ser devolvidos a Ele. O dízimo é para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho. Deus espera de cada um de nós fidelidade sistemática. Foi o que nós aprendemos no episódio 20, que falou sobre o dízimo. E nós estamos com o estudo 21, que é o estudo de hoje. A oferta é um ato de adoração. Oferta é adorar a Deus como Criador e mantenedor. Você deve ofertar segundo as bênçãos recebidas, a oferta tão sagrada quanto o dízimo. O ideal é devolver um percentual da renda como oferta, 5%, 7%, 10% e etc. Ela se destina ao suprimento das necessidades da igreja local e dos campos missionários. O dízimo pertence a Deus, Ele o requer e devolvê-lo nada mais é que dever de todos nós, mas precisamos ir além do dever, em nosso aprendizado de altruísmo e na busca da semelhança com aquele que se deu voluntariamente para nossa salvação. Vamos lá na primeira questão. Que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? A resposta está em Deuteronômio, capítulo 16, verso 16, e está em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 13 e 14, para nós completarmos a frase. Agora, pois, o nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Está em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 13 e 14. Então, que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Reconhece que tudo vem de Deus e das mãos dele. Então, nós temos que reconhecer que tudo vem de Deus. Então, que reconhecimento nós temos que ter ao demonstrar a oferta a Deus? Ao ofertar a Deus, a gente tem que reconhecer que tudo vem dele e das suas mãos ele deu para nós. Tudo vem dele. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na segunda questão. Em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas como elementos de adoração? Está em Malaquias, capítulo 3, verso 8, que a resposta está lá. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Está em Malaquias, capítulo 3, verso 8. Em que nível de importância a Bíblia coloca os dízimos e ofertas como elementos de adoração? No mesmo nível de importância. Dízimos e ofertas têm sentidos diferentes, mas são completamente complementares e estão em pé de igualdade como atos de adoração. Então a gente tem que ter dignidade ao dar os dízimos e a oferta a Deus. Nós temos que ser humildes a dar a oferta a Deus. É de extrema importância a gente dar para Ele os dízimos e as ofertas. Foi o que nós vimos no verso que acabamos de ler. Vamos na terceira questão. Quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Vamos marcar verdadeiro ou falso? Em Deuteronômio, capítulo 16, verso 17, fala sobre a oferta deve ser individual e voluntária. Vamos ver isso? Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Está em Deuteronômio, capítulo 16, verso 17. Outro verso. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme sua
prosperidade e vá juntando para que não façam coletas quando eu for. Está em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. E está em 2, e agora eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão e generosidade e não de avareza. Então, Deuteronômio capítulo 16, verso 17, fala que a oferta deve ser individual e voluntária, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, e 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5, a oferta deve ser planejada, verdadeiro. Em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, fala que a oferta deve ser regular e sistemática, verdadeiro. Em Deuteronômio, capítulo 16, verso 17, e 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, a oferta deve ser proporcional e as bênçãos recebidas, verdadeiro. Então, são esses os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração. São esses versos que acabamos de ler. Vamos lá na quarta questão. Como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui? A resposta está em Êxodo, capítulo 36, verso 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Êxodo capítulo 36, verso 3. Então, como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui? Devem ser usadas para os serviços do santuário, que quer dizer a igreja, o templo do Senhor. São usadas para construir igrejas, que a gente faz na Igreja Adventista. Nós construímos igrejas e pregamos o Evangelho. A Igreja Adventista destina as ofertas alcançadas para a construção e manutenção dos templos, como eu falei, bem como apoio à pregação do Evangelho em regiões pobres consideradas campos missionários. É o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz. Vamos lá na quinta questão. Antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos entregar-lhe? A resposta está em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5, para nós completarmos a frase. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Está em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5. Então, antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos entregar-lhe? Os cristãos macedônios, em primeiro lugar, entregaram-se a si mesmos ao Senhor. Por isso ofertavam com alegria e generosidade. Está em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 2. Resultando em superabundância na fé e na palavra. Está em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7. Então, antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, nós devemos entregar em primeiro lugar tudo ao Senhor. Nós devemos entregar tudo o que temos a Deus. Vamos lá na sexta questão. Define a Bíblia o percentual de nossas ofertas a Deus. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 16, verso 17, para nós completarmos a frase. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Está em Deuteronômio, capítulo 16, verso 17. Então, define a Bíblia o percentual de nossas ofertas a Deus. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção. Foi o que nós vimos no verso que acabamos de ler. Vamos lá na sétima questão. Tem uma frase aqui continuando. Cada pessoa deve planejar de acordo com esse critério e estabelecer um percentual de suas rendas como oferta. A diferença em relação ao dízimo é que esse percentual é definido pela pessoa. Exatamente. Vamos lá na sétima questão agora. Qual
deve ser a motivação para ofertarmos? A resposta está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 a 3 e está em João capítulo 3, verso 16, para nós marcarmos a questão. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. Está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3. Outro verso. É um verso bem famoso. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Está em João capítulo 3, verso 16. Então, qual deve ser a motivação para ofertarmos? É enriquecer Deus? Falso. Ser reconhecido como generoso? Falso. Amor a Deus e sua causa? Verdadeiro. É o nosso dever e motivação para nós ofertarmos é amor a Deus e a sua causa. Então vamos recapitular o que nós estudamos nesse episódio. As ofertas são a expressão do coração agradecido e generoso. O crente pode decidir quanto a elas obedecendo aos critérios bíblicos, segundo os quais a oferta deve ser planejada, regular e sistemática, individual e voluntária e proporcional às bênçãos. Antes e acima da entrega material, conforme o exemplo dos macedônios, esta é a entrega do próprio coração ao Senhor. Nenhuma outra motivação, não ser o amor, deve nos levar a ofertar. Foi o que nós aprendemos no episódio de hoje. Então, nós devemos dar os dízimos e as ofertas de todo o nosso coração. Tudo que nós ganhamos vem dele. Então, nós devemos devolver a ele, para nós reconhecermos que nós temos um Deus que nos dá tudo e que tudo vem dele. Foi o que nós aprendemos no episódio de hoje. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado porque nós aprendemos sobre a oferta, que é um ato de adoração, que é um ato de amor, que a gente entrega tudo ao Senhor, por reconhecer que tudo vem do Senhor. Foi o que nós aprendemos nesse estudo, que falou sobre um ato de adoração, que a oferta é um ato de adoração. Nos ajude, Senhor, a dar tudo que nós temos ao Senhor. Seja com todos os nossos irmãos que assistiram esse vídeo. Ajude para a gente a pregar o Evangelho a todo mundo e nossa geração. Seja com todos eles, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer nosso compromisso de fé. Você e eu, você aceita que o ensino bíblico quanto a dizimar e ofertar, você compreende e aceita que o ensino bíblico quanto a dizimar e ofertar é de acordo com a vontade de Deus? Você reconhece que você tem sido abençoado por Deus? Você está decidido a manifestar a sua gratidão a Deus, sendo liberal na doação de ofertas? Se você está, que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, que nós vamos falar como identificar a igreja verdadeira. É o próximo episódio, que vai ser um tema muito importante. Vai ser o estudo 22. O doador preenche um formulário com o valor do dízimo e da oferta e entregar na igreja. O tesoureiro devolve para o doador o recebido correspondente e envia 100% dos dízimos e 40% das ofertas para a associação que os administra para a pregação do Evangelho. A igreja local fica com 60% das ofertas para seus projetos e manutenção. Dos 40% enviados à associação Missão, 20% vão para as missões mundiais e 20% para o evangelismo na associação local. Que aqui está falando... Não está falando do episódio 22, não, gente. Aqui está falando desse episódio aqui. Como dizimar e ofertar na igreja adventista do sétimo dia. Foi o que eu acabei de ler. Agora vamos falar no estudo 22. De como identificar a igreja verdadeira. A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, e por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Vai ser o que nós vamos aprender no estudo 22, que vai falar de como identificar a igreja verdadeira, que eu acho que é um estudo bem mais aguardado por vocês, de como saber a igreja verdadeira, e vai falar
sobre isso. No próximo estudo, até logo, até mais, e que Deus abençoe a todos vocês, e tchau, e fui!